dar sequência a mais um capítulo de 2 Reis, capítulo 16. Para você que já amanheceu aí pegando a gotinha de sabedoria, 5:30 da manhã comigo lá no livro de Provérbios, continua comigo aqui que a gente vai continuar se abastecendo da palavra. Agora no Velho Testamento, aonde a gente vai pegar a sabedoria e os princípios para aplicarmos na nossa vida. Pois a sabedoria ela está aí à nossa disposição. Até com os erros do passado dá para nós aprendermos. Então vamos lá. O último rei de Israel, Oséias. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos e em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagem do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas,
e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. Origem dos samaritanos. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adramaleque e a Namaleque, deuses de Serfaim. Também temiam ao Senhor e dos mais baixos do povo fizeram sacerdote nos lugares altos, aos que lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temerei a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento
que vos escreveu, terei cuidado de fazer todos os dias, e não temerei a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temerei a outros deuses. Mas ao Senhor, vosso Deus, temerei, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fizeram eles até o dia de hoje. Uau! E vamos, amado, às reflexões e às lições que nós podemos tirar desse rico capítulo de hoje, né? O capítulo descreve a queda do reino do norte, Israel, diante da invasão da Síria, liderada por Salmaneser. O afastamento persistente de Deus, a idolatria e a desobediência levam à destruição de Israel, cumprindo as advertências dos profetas. Israel ignorou as numerosas advertências sobre as consequências da apostasia, destacando a importância do ouvir e obedecer à voz de Deus. A população de Israel é levada para exílio na Síria, sublinhando as consequências severas da rebelião contra Deus. Os assírios repovoam a região com outras nações, ilustrando como a desobediência pode levar à perda das bênçãos e à substituição por outros. O capítulo encerra ressaltando que, apesar da queda, as pessoas continuam a adorar ídolos, evidenciando a resistência à correção divina. Uau! Amados, o que a gente pode tirar do passado, desse rico capítulo aqui, para aplicarmos nos nossos dias atuais? Nós sabemos o quanto é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, obedecer os mandamentos do Pai, obedecer aos seus princípios e guardar os seus mandamentos, para que a gente não peque, para que a gente não se desvie do caminho da justiça, para que tudo que a gente venha a fazer na nossa vida seja bom e agradável aos olhos do Pai. Todo dia nós aprendemos isso na própria palavra, que todo dia nos incentiva a estar sempre buscando o bom, o perfeito e agradável do Senhor. Hoje, olhando para esse capítulo, a gente olha lá para trás, tudo que a gente ouviu, tudo que eles fizeram, e fica a sabedoria para nós. Nem sempre a gente precisa errar para a gente aprender. A gente pode olhar para os erros dos antepassados, né, e tirarmos lições para aprendermos. Gente, desobedecer ao Senhor é fazer tudo que é contra a vontade dele. Nós sabemos que mentir, roubar, ser preguiçoso, não buscar sabedoria, não buscar fazer o bom para a nossa família, para o nosso próximo, aonde quer que a gente vá, com quem quer que a gente venha se conectar. Ou seja, a gente tem que estar sempre buscando positividade, não só para a nossa vida, nós somos canais de bênção. Então, com quem quer que a gente fale, a gente tem como despertos, como conhecedores da palavra, como aqueles que querem buscar o reino antes de todas as coisas, como a palavra nos ensina. Nós temos que ser exemplos, nós temos que caminhar de acordo com o que a palavra nos ensina diariamente. Nós temos que caminhar de acordo com como Jesus nos ensinou aqui na Bíblia. Então não adianta em qualquer área da sua vida você ser uma pessoa negativa, porque ali na frente você vai colher a negatividade que você plantou. Tem um player famoso aí, um mentor, um coach muito famoso aí, Paulo Vieira, que ele diz que cada um tem a vida que merece. E isso pode parecer grosseiro, pode ser uma coisa pesada, mas se você ativar o teu emocional aí e analisar, é verdade.
Porque se você busca positividade, se você planta diariamente positividade, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa recíproca, se você é uma pessoa que está sempre ali ajudando da forma que você pode, o que você vai colher? Positividade. E eu não estou dizendo que a sua vida vai ser perfeita, não, porque a vida de Cristo não foi perfeita. É muita hipocrisia da nossa parte querer que a nossa seja, né? Mas em contrapartida, para os despertos, eles conseguem compreender que até na negatividade há aprendizado, porque tudo que a gente chama de problema, de desafio, de dificuldade, Deus chama de treinamento, porque ali nós estamos sendo provados, moldados e temos a oportunidade de provar para o Senhor quanto nós o amamos, quanto nós o tememos e quanto nós acreditamos. Nós temos fé. E é no momento de dificuldade ou no treinamento que essa fé é aperfeiçoada, é multiplicada. É no treinamento ou no problema, na dificuldade, como você queira chamar, que você vai descobrir se você está no caminho correto, se você precisa mudar a sua rota. Porque todo problema tem aprendizado, todo desafio vai te levar a crescer. Então é muito importante que você deixe a sabedoria, busque-a. Ela está em todo lugar. Então ativa a sua inteligência emocional e começa a acessar a sabedoria. Já começa de cara te indicando. Continua lendo a palavra, mas não basta só você ler. Você precisa ler, compreender e praticar. Aplicar a sabedoria da palavra diariamente na sua vida. Assim você vai se autoconhecendo, se autodisciplinando, se autorresponsabilizando e tudo que você vier a fazer na sua vida, você vai apresentar ao Senhor e realizar de forma construtiva. Não precisa ser negativo, não precisa caminhar fora do rumo. Se a tua intenção é buscar o reino, aqui. Seja canal de bênção. Olhe para o que Jesus ensinou e aplique na tua vida. Seja uma pessoa positiva em todas as áreas da tua vida. Seja dentro da tua casa, dentro do teu governo, seja do lado de fora da tua casa, seja com quem quer que você venha se conectar. Seja canal de bênção. Seja positivo, seja misericordioso, seja generoso, seja tudo que Cristo nos ensinou. Eu encerro por aqui hoje, desejando a presença do Espírito Santo na sua vida e te convidando para orar comigo. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela Tua gota de graça diária, desde as 5:30 da manhã e por todo o nosso dia. Que o Teu Espírito Consolador esteja nos renovando, capacitando, transformando e direcionando a realizar com a nossa vida a Tua boa vontade, Pai. Que toda a Tua sabedoria derramada em forma de palavras nesse estudo bíblico entre de forma agradável nos corações, trazendo clareza, providência e a resposta para as orações que Teus filhos amados te fazem, Pai. Te entrego todas as pessoas que vão acompanhar e compartilhar também esse maná, essa sabedoria dessas palavras, Pai. Que as suas palavras edifiquem, transformem famílias, levem clareza e o teu abundante amor. Humildemente eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia e pelo teu perdão, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Façamos todos um magnífico dia na presença do Pai amado, com a certeza de que tudo que nós vamos fazer e tudo que nós vamos acessar é pelo favor do Pai, nada é pela força do nosso braço. Sejamos todos luz e sal na terra, um beijo no teu coração e até o próximo estudo.